Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa questão que, olha, tá tirando o sono de muito investidor no Brasil neste início de 2026. Com a bolsa batendo recorde atrás de recorde, será que a gente está perigosamente perto de uma bolha? Pois é, e o que deixa essa discussão toda assim mais urgente é uma contradição que a nossa fonte de hoje aponta logo de cara. Uma contradição. Exatamente. A mesma instituição financeira que acendeu esse alerta de risco de bolha, coisa de 20 dias antes, estava recomendando forte a compra de ativos brasileiros. Não é possível? Sim, citavam até a entrada de capital estrangeiro como um ponto super positivo. Essa virada de chave em menos de um mês, né, gera uma confusão, uma ansiedade enorme. Nossa, total. A gente passou de comprem, a festa começou, para cuidado, o teto pode cair num piscar de olhos. Exato. Então, a nossa missão aqui vai ser dissecar esses argumentos, entender o que de fato está acontecendo e, para começar, acho que a gente precisa alinhar o básico, né? A palavra bolha é usada para tudo, mas o que ela significa tecnicamente? É um ótimo ponto de partida, porque o termo, assim, às vezes é usado de forma muito leve. Segundo a análise que a gente tem em mãos, a característica principal de uma bolha é um descolamento. Um descolamento irracional entre o preço de mercado de um ativo e o seu valor real, o valor intrínseco. Certo, o preço sobe muito mais do que o fundamento da empresa justificaria. Isso. Geralmente isso é alimentado por uma narrativa, sabe? Uma história muito otimista, com expectativas exageradas sobre o futuro. O preço sobe porque as pessoas acreditam que ele vai continuar subindo. E aí entra o famoso efeito manada, imagino. Essa psicologia de grupo me intriga. A fonte detalha como essa engrenagem funciona. Detalha, sim, e de forma bem clara. Começa com um grupo inicial, o tal do smart money, que vê um potencial real e começa a comprar. Os preços sobem um pouco, aí a mídia começa a falar, outros investidores ficam de olho e entra em cena o que a fonte chama de FOMO. O medo de ficar de fora. Exato. Fear of missing out. Ninguém aguenta ver o amigo, o vizinho ganhando dinheiro e ficar parado. Aí vem a segunda onda, a massa, que entra comprando sem muito critério, a qualquer preço. E a alta vira exponencial. Até que a realidade bate na porta. E a bolha estoura. E aí é todo mundo correndo para a saída ao mesmo tempo. Ok, com essa definição bem clara, a análise da fonte nos coloca dentro desse cenário. Porque, sendo bem honesta, 9 recordes nominais seguidos soa muito como essa fase de euforia. Então, é aqui que a análise fica mais interessante. A conclusão é que a palavra bolha talvez seja forte demais para o momento. A fonte levanta uma questão ótima. Durante anos, todo mundo dizia que a Bolsa Brasileira estava absurdamente barata. É um pouco estranho que depois de só alguns meses de ganhos, a gente já pule para o discurso de bolha iminente, né? Verdade. Mal deu tempo de respirar. Parece que a gente saiu de um pessimismo extremo para uma euforia com pânico em tempo recorde. Tá, então se não é uma bolha, o que é? O que a fonte aponta como um motor por trás de uma alta tão vertical? Porque não foi um movimento normal, né? Não, de forma alguma. A fonte argumenta que o que a gente viu foi, sim, uma alta muito rápida, mas impulsionada quase que exclusivamente por um único fator. Um fluxo gigantesco de capital estrangeiro. Gigantesco quanto? Para ter uma ideia, só em janeiro de 2026 entrou mais dinheiro de gringo na bolsa do que no ano inteiro de 2025. Foi um tsunami de dólares, de verdade. Nossa. E esse é um ponto crucial, porque esse dinheirão todo entrando não significa que o Brasil, da noite para o dia, virou a Suíça, resolveu o fiscal. Exatamente. A fonte deixa isso bem claro. Não é uma história de sucesso só do Brasil. É um movimento global. Uma maré que está levantando outros barcos também. Perfeito. O capital está migrando para mercados emergentes como um todo. A análise cita México, Peru, Colômbia, que tiveram altas até maiores que a nossa em dólar. O pano de fundo disso é uma política lá fora que favorece a desvalorização do dólar. O que, claro, torna ativos em outras moedas, como o real, bem mais atraentes. O dinheiro precisa ir para algum lugar, né? Exato. O capital que sai do dólar, olha o mapa e vê um monte de mercado emergente que estava com desconto. O Brasil foi só uma das paradas nesse tour do capital global. Isso muda tudo e nos traz de volta para o alerta do banco, o Bank of America.
A fonte que a gente está analisando foi além da manchete, né? O que o relatório dizia de verdade. E essa parte é fundamental. O relatório original não cravava "o Brasil é uma bolha". Ele usava um indicador próprio, o Bubble Risk Indicator, uma escala de 0 a 1. Ok. Nessa métrica, o Brasil ficou ali entre 0,7 e 0,8, ou seja, está numa zona de risco elevado. Sim, tá. É um sinal de atenção, mas ainda não é o nível 1, que seria o carimbo de bolha iminente. Entendi. É um sinal amarelo forte e não vermelho. Exato. É como dizer que a pista está escorregadia, não que tenha um engavetamento logo ali na frente. E o mais curioso é que, segundo a fonte, a gente não estava sozinho nessa zona de risco, né? Não mesmo, e isso reforça a tese do movimento global. Ativos como ouro e prata também estavam nessa mesma categoria. Sinalizam uma busca mais ampla por ativos reais, sabe? Commodities, ações, como uma proteção a um dólar mais fraco. Certo. Então vamos seguir o dinheiro. Se esse tsunami de capital estrangeiro está entrando, para onde ele está indo especificamente? Está espalhado ou concentrado? Extremamente concentrado. O capital estrangeiro quer, acima de tudo, liquidez. Ele precisa conseguir entrar e sair com muito dinheiro rápido. Então ele vai nos suspeitos de sempre? Nos suspeitos de sempre. Ações de maior peso no Ibovespa. Basicamente, grandes bancos, setor de energia e saneamento e, principalmente, commodities. Então está se criando uma espécie de Ibovespa dos gringos, enquanto um Brasil de empresas menores fica de fora da festa. É exatamente essa distorção. A fonte traz um dado que choca. 80% das empresas do índice já estão sendo negociadas acima das suas médias históricas de preço. 80%. Nossa, isso mostra como a alta foi concentrada. Enquanto os gigantes do índice voam, as ações de empresas menores, as small caps, ficaram para trás. E quem são essas que ficaram para trás? Basicamente, os setores mais ligados à nossa economia doméstica, né? Varejo, saúde, educação, construção. Empresas que dependem do poder de compra do brasileiro, de juro baixo aqui dentro. E a análise aponta para uma dinâmica de mercado quase paradoxal. Sim, é uma inversão de papéis fascinante. Enquanto os gringos estão comprando em volume recorde, os investidores institucionais locais, os grandes fundos e também as pessoas físicas estão vendendo. De curioso. Quem vive aqui está mais cético do que quem olha de fora. Exatamente. Uma divergência de visões muito clara. Ok, o cenário que você desenhou é complexo. O dinheiro está jorrando, mas parece que as melhores pechinchas já foram. Isso deixa o investidor numa sinuca de bico. O que fazer? Qual é a saída que a fonte propõe? A principal sugestão é descrita com a analogia ótima: hibernar o jacaré. Hibernar o jacaré? Isso. A imagem é essa: fica quieto, sabe, de boca aberta, só esperando a presa certa a passar, sem gastar energia à toa. Em termos práticos, significa paciência. Ter paciência. A análise sugere que a chance de uma correção no curto prazo é maior do que a de uma nova alta tão explosiva. Uma correção, aliás, seria até saudável para o mercado. Adorei a imagem. É sobre paciência estratégica, então. Mas e para quem tem a disciplina de aportar todo mês? A orientação é parar de comprar? A orientação é ser cirúrgico, extremamente seletivo. A fonte baseia a estratégia num conceito-chave, o preço-teto. Certo. É o preço máximo que se deveria pagar por uma ação para ter uma margem de segurança. O problema é que, com essa alta, a maioria das boas empresas já estourou esse teto, e com folga. E comprar acima disso é assumir um risco desproporcional. Exato. Por isso a recomendação é clara. Não compre ações acima do preço-teto. Para o investidor que aporta todo mês, a sugestão é pragmática. Guarda o dinheiro numa aplicação segura, tipo o Tesouro Selic. Construir um caixa de guerra. Isso, para estar pronto quando as oportunidades voltarem. E para quem não aguenta ficar sem comprar, a sugestão é aportar menos que o normal e só naquelas raras empresas boas que ainda não estouraram o preço-teto. Isso cobre o lado da compra. Mas a alta vira questão de ponta-cabeça. Se não é hora de comprar, talvez seja a hora de vender para realizar lucro. A fonte trata disso com muito cuidado, porque a filosofia central é de acumulação por longo prazo. Vender, por princípio, vai contra isso. Mas a vida acontece.
né? E a análise apresenta 3 situações bem específicas onde vender pode fazer sentido. Ok, vamos a elas. Qual a primeira? A primeira é para um ajuste de carteira. A alta do mercado é uma ótima chance de vender ativos que não se encaixam mais na sua estratégia. Aquela empresa que você comprou e não andou, ou que não paga dividendos e agora seu foco é renda. É hora de limpar a casa. Aproveitar a liquidez que o gringo tá dando, né? Exato. A segunda situação é mais ligada à vida real. Necessidade do dinheiro. Isso. A carteira de investimentos tem que servir aos seus objetivos e não o contrário. A fonte até cita um caso real de alguém que precisava do dinheiro para pagar um casamento. A orientação foi: venda, pague a festa, seja feliz. Faz todo sentido. E a terceira? A terceira é para controle de risco e paz de espírito. Às vezes uma ação sobe tanto que ela vira uma parte gigante do seu patrimônio e te tira o sono. Uhum. Nesses casos, uma venda parcial de 5%, 10% da posição pode ser muito saudável. Você põe um pouco de lucro no bolso, reduz o risco e, principalmente, dorme melhor. E em todos esses casos, tem um alerta bem forte contra a venda por impulso, de tentar acertar o topo do mercado, certo? Um alerta crucial. A fonte frisa que vender tem que ser uma decisão tão ou mais pensada do que comprar. Tentar adivinhar topo e fundo é um jogo que a maioria perde. A recomendação é: não haja pelo medo de perder o que ganhou, nem pela ganância. Seja racional. Então, se a gente sintetiza tudo, a grande mensagem não é sobre bolha ou não bolha, mas sobre entender que o mercado subiu por razões específicas, externas, e que isso esticou os preços. É a conclusão perfeita. O jogo agora não é surfar a onda, é se preparar para a volatilidade, que é inevitável. O caminho não vai ser uma linha reta para cima. A fonte até relembra outros momentos de queda no meio de ciclos de alta, né? Sim, mesmo no ciclo de alta de 2016 a 2021, teve greve dos caminhoneiros, Joesley Day, a pandemia, quedas violentas. A volatilidade não é um defeito do sistema, é uma característica dele. O que nos leva à conclusão de que o foco não deve ser em prever, mas em se preparar. Exato. A mensagem final é essa. Em vez de gastar energia tentando adivinhar o Ibovespa, foque no que você controla. E o que a gente controla? A qualidade das empresas que você escolhe, o preço que você paga por elas e, fundamentalmente, a disciplina de ter caixa para agir com coragem quando todo mundo estiver com medo. E essa discussão toda deixa a gente com um pensamento para refletir. A fonte comenta que todo início de ano parece único, complexo, imprevisível. Mas que, olhando para trás, a incerteza sempre foi a regra. Sempre. Então a questão que fica é: se a gente aceita que a incerteza não é uma crise, mas a condição padrão do jogo, como essa perspectiva muda o jeito que a gente avalia não só os investimentos, mas todas as outras grandes decisões de longo prazo nas nossas vidas?